Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, podcast inaugural. Inclusive, a gente nem definiu o nome direito ainda, né? Provavelmente ele vai chamar Pilote a Sua Marca, mas ele também pode se chamar podcast da Educação Wise Executiva. Como é que você acha que tem que chamar o nosso podcast? Eu acho que o podcast tem que valorizar a tua experiência, ou seja, Pilote a Sua Marca by Lides Gonçalves. Pois é, só que na verdade eu não estou aqui sozinha. Eu estou super bem acompanhada de uma pessoa que sempre foi uma inspiração na minha vida e na minha carreira, que é o meu marido, José Mário Rodrigues, que inclusive foi executivo durante mais de 45 anos e que eu brinco que ele é meu treinador de ginasta russa, porque todas as vezes que eu fraquejei, ele falava, vai lá, resolve. Então, neste momento, ele é meu sócio e eu tenho literalmente a honra de ter para mim o melhor profissional que eu já conheci na vida hoje, como meu mentor pessoal, parceiro, além de marido e pai dos nossos 4 filhos, nossa filha em comum e os 3 que são do primeiro casamento do Zé Mário. Então, Ok. Vamos lá? Vamos lá. O que a gente pensou em fazer para esse primeiro episódio? Esse primeiro episódio ele aconteceu de repente. A gente estava um tempão para falar, precisamos fazer um podcast. E aí deu a louca essa semana. Eu falei, Zé Mário, a gente vai usar a seguinte metodologia que eu usei muitas vezes na minha vida. Vai lá e faz. Ah, mas como? Então vamos procurar quais são os estúdios que tem aqui em Alphaville. E a gente gostou muito desse espaço aqui, onde nós estamos gravando. Fechamos já logo um pacote e, no susto, a gente caiu aqui hoje. E a primeira coisa que a gente pensou foi, a gente quer fazer um podcast com convidados. Só que não deu tempo, porque a gente fechou praticamente isso ontem, né? E de ontem para hoje a gente não conseguiu nenhum convidado. Por isso, hoje eu sou a convidada do Zé Mário, o Zé Mário é meu convidado. E a gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas. Ele me faz algumas perguntas, eu respondo. O que ele não sabe é que depois eu vou perguntar também para ele. Ele acabou de descobrir isso agora. Surpresa. Surpresa. Com essa você não contava. Não. Então, vamos lá. Então, no nosso primeiro episódio, a gente vai fazer esse jogo entre eu e ele. E nos próximos, a gente vai ter convidados incríveis, profissionais que a gente conheceu ao longo da nossa carreira e que nós ainda também iremos conhecer, porque a gente vai também chamar convidados especialíssimos que a gente vai, que nós admiramos e que eventualmente ainda não nos conhece ou que pelo menos a gente nunca conheceu pessoalmente. E o objetivo aqui é transmitir experiências, aprendizados, que para mim é a verdadeira sabedoria da vida. Eu tenho como princípio, como propósito que ninguém faz nada sozinho e que a vida é muito curta para a gente errar tudo que a gente tem que errar. A melhor coisa que tem é a gente escutar de quem já passou, até por isso que hoje eu ocupo a posição de mentora de branding para executivos dentro da nossa empresa, que é a Wise Educação Executiva. Eu faço isso por escolha, faço isso por propósito, depois de uma carreira que eu considero muito bem sucedida, de mais de 30 anos de mundo corporativo, sendo quase 10 deles como diretora de empresas dentro do Brasil e fora do Brasil, diretora comercial, de marketing, de marca, empresas como a C&A do México, a Vivaro, o Carrefour, a Clínica do Grupo Estée Lauder, também fui head de marketing de maquiagem na Avon. Então, foi uma experiência muito rica que eu pude acumular. Eu vou dizer que passei por muitos perrengues, por muitos sofrimentos, e hoje o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a conseguirem, os profissionais, os executivos, a conseguirem conquistar o que eu consegui ao longo da minha carreira, que é, além de sucesso e além de chegar onde você gostaria de chegar na sua carreira, onde você quer chegar na sua carreira, seja um cargo de diretoria, de C-level, de CEO, enfim, que você consiga atrair as melhores oportunidades para ter a prerrogativa de poder escolher. Para mim, quando você não tem opção de escolha, você é refém. Então, quando você, por exemplo, acorda todos os dias e vai trabalhar num emprego, numa empresa, numa atividade que você, no fundo, não gosta, não suporta, não faz mais sentido, ou com pessoas que não fazem mais sentido para você, uma organização que, de repente, não tem os seus princípios alinhados, e você está ali por uma questão de obrigação, porque
tem boleto vencendo, tem responsabilidades para cumprir, eu acho isso realmente uma tortura. Para mim, ter o privilégio de estar com uma organização, ou até mesmo estar num relacionamento por opção, essa é a melhor relação que existe. Se não existe um desequilíbrio entre forças. A pessoa que não tem opção vira uma vítima, vira um refém. E como eu sempre falo, quem é vítima não tem poder. A vítima depende do aparecimento de algum herói para tirá-la dessa situação que ela se encontra. E ser refém, para mim, é isso. Infelizmente, existem vários estudos que comprovam, aliás, esse número até piorou durante a pandemia, comprovavam que antes da pandemia, 70% das pessoas que trabalham não estão felizes com o que fazem ou aonde estão trabalhando. Isso é muito triste. Para pensar que das 10 pessoas que estão ao seu redor no trabalho, só 3 estão felizes. Então, a minha meta de vida, meu propósito de vida é te ajudar a estar num lugar que reconheça quem você é, que te valorize, a você fazer alguma atividade que você tenha talento, competência, e que essa mistura boa faça com que você progrida na carreira e, mais do que isso, que você seja realmente uma pessoa que consiga erguer outras pessoas, que consiga gerar abundância não só para a tua vida, mas para a vida de outras pessoas, e que você esteja ali, como eu falei, por opção e não por falta de opção. Ao longo da minha vida, eu tive o privilégio de poder mudar de país, de segmento, de mercado, de categoria de produto e escolher efetivamente o que eu queria fazer naquele momento da minha carreira. Foi sempre assim? Não, porque quando eu comecei aos 18 anos, meu pai tinha quebrado, eu comecei a trabalhar porque eu não tinha realmente um tostão. E o que poderia ter sido um trauma, uma coisa ruim, acabou sendo a melhor coisa da vida. Aquilo me impulsionou, eu me senti, sim, muito refém, mas eu não podia dar errado. E aquilo me ajudou a ter força, determinação, disciplina, porque eu precisava muito daquele emprego. Foi meu primeiro emprego dando treinamento de vendas na Gradiente. Depois eu virei vendedora, até que um dia um grande amigo me chamou para participar do processo de trainee da CIA. Foi quando eu passei a ser uma executiva e tive uma carreira muito feliz durante 13 anos na CIA. Quando eu saí da CIA, eu saí por opção para ir para a Avon. Isso tem uma passagem interessante sobre isso, mas eu não vou te contar agora, eu vou te contar só nos próximos episódios. E a partir dali, eu comecei a mudar com intenção. Foi quando eu perdi o medo e quando efetivamente eu deixei de ser refém. Então, se você quiser crescer na carreira sem abrir mão de quem você é, se você quiser de verdade ser reconhecido, valorizado ou reconhecida, valorizada, e ter a prerrogativa de escolher a sua jornada profissional, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Pilote a Sua Marca, que não por coincidência, por enquanto tem esse nome, né? Se a gente não mudar, se chama Pilote, porque para você ser piloto, você precisa ser muito mais preparado, você precisa ser muito mais bem informado do que simplesmente tirar uma carteira de motorista. E tem um monte de gente que é motorista da própria carreira. Ser piloto da sua carreira é você poder efetivamente fazer voos mais longos, mais seguros para onde você quiser. E por que eu falo da marca? Porque como eu tenho um passado que eu amo de branding, de gestão de marcas, de marketing pelas empresas que eu passei, eu hoje falo sobre marca pessoal. Aliás, essa é uma das perguntas que o Zé Mário vai me fazer daqui a pouquinho. Então, vamos começar agora o nosso bate-papo aqui, o nosso, como é que se fala? Bate-bola? Interaction. Bate-bola. É um bate-bola. Bate-bola. Então, só que eu queria combinar o seguinte, você me pergunta, eu respondo, e depois eu te pergunto e você responde. Não, sim. Você já vai entrar no jogo. Vambora. Ele tem uma sabedoria incrível e ele fica se recusando. Então, não vai mais ser assim, não. Vamos lá. Faz a pergunta que você quiser. Eu passei para ele vários tópicos. Vamos ver qual que ele quer fazer primeiro. A gente não combinou, tá? Zé Mário, se aproxima mais. Isso assim? Senta com a coluna reta. Eu não consigo. Tá bom. Fica me pentelhando com esse treco. Peraí, ele fala o que é? Ele tem que falar mais alto. Ele tem que falar mais alto e mais perto do microfone. Mais perto do microfone, sobe só se eu meter a boca. Não, sobe. Assim? Sobe. Não.
Assim? Isso, agora aproxima de você um pouco. Assim, tá bom? Agora ficou melhor. Tá legal. Então, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Líris, como você falou no começo, e eu gostaria que você desse uma pista para as pessoas, em geral, o que significa ter um propósito. O que significa ter um propósito? Propósito é uma palavra que, na minha época, ninguém nem pensava. Não existia. Eu acho que virou uma moda muito forte, principalmente, eu acho que é mais do que moda, né? Passou a ter um significado muito forte, principalmente para a última geração, que é a geração Z. Que você precisa trabalhar com um propósito, que você precisa estar numa empresa que tenha um propósito alinhado ao seu propósito. A questão é que não é tão fácil descobrir qual é o teu propósito, principalmente quando você está começando a trabalhar. Você já tem a responsabilidade de, aos 17 anos, escolher qual o curso que você quer fazer, aos 18 anos, mais ou menos, qual universidade que você quer fazer, se você quer seguir esse caminho. E a essa altura do campeonato, falar qual é o propósito da tua vida, você nem viveu o suficiente para escolher. Na minha época, eu tive, como eu falei, talvez o privilégio, a bênção divina de ter um insight. Quando eu trabalhava na Gradiente, dando treinamento de vendas, naquela época os equipamentos de som eles eram muito complexos. E a Gradiente era a marca mais top do mercado. Aliás, todas as empresas que eu trabalhei eram as líderes do seu mercado, como eu falei. Então, tinham equipamentos que eram muito caros, muito sofisticados, complexos de operar e complexos de serem vendidos, porque se o vendedor não soubesse explicar quais eram os features, né, quais eram as características, os diferenciais daqueles produtos, o cliente não ia se convencer a pagar, às vezes 2, 3 vezes mais do que um produto da concorrência. Naquele momento, o meu treinamento de vendas era repetitivo, porque eu tinha que dar o mesmo treinamento para vários vendedores dentro do Rio de Janeiro, inclusive, não só Rio de Janeiro, era Rio de Janeiro, Espírito Santo, tinha algumas regiões que eu atendia. Era um trabalho repetitivo. E eu tive uma luz, eu falei, gente, eu não estou dando um treinamento sobre equipamento eletrônico, sobre técnicas de venda. Na verdade, eu estou ensinando como o vendedor pode vender um produto que seja o mais acertado para a necessidade do cliente, e com isso ele vai ganhar mais comissão, porque o produto da Gradiente era o mais caro que tinha, as comissões eram mais altas, e vai poder prosperar na sua vida pessoal, vai poder pagar suas contas, porque era uma dificuldade você ser vendedor de eletrodoméstico naquela época, era muito complicado. Acho que até hoje é bastante desafiador, mas tinha uma questão de comissão. Então, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi entender que meu trabalho precisaria ter um sentido. Eu não pensava, Zé Mário, na palavra propósito. Quando eu saí da Gradiente e eu fui para a C&A, o que mais me enchia o coração, e nós nos conhecemos na C&A, era quando eu desenvolvi um produto e eu chegava na loja, o produto tinha sido um best-seller, tinha vendido muito, ou quando eu encontrava alguém andando no shopping com uma camiseta que eu tinha criado, desenvolvido, definido a cor, a estampa, a etiqueta, todos os detalhes, o acabamento, e eu falava, que bacana, ou essa pessoa comprou para se presentear, e ela se sentiu mais bonita, aumentou a autoestima dela, ou ela ganhou de presente de alguém. Então, eu não era uma gerente de produto. Eu ajudava os meus clientes a se sentirem mais bonitos ou a presentearem as pessoas que eles amavam. E, de novo, eu não pensava em propósito, eu pensava num sentido, e aquilo me dava uma força extra. Eu democratizava a moda. Eu fui para a Avon, para a categoria de moda e depois para a categoria de maquiagem. Quando eu cheguei em maquiagem, a Avon era líder de mercado. E o que eu pensava? Eu falava, se eu fizesse um lançamento bem feito de um produto de maquiagem, um batom, ou qualquer outro produto, batom era o que mais vendia, as revendedoras, a gente tinha na época 2.300.000 folhetos impressos, então tinham mais de 2.300.000 pessoas que vendiam Avon, porque às vezes um folheto era vendido por mais de uma revendedora. Essas revendedoras sustentavam suas famílias. Elas conseguiam de verdade pagar suas contas e tinham mandar seus filhos para a faculdade. Eram histórias maravilhosas que a gente conhecia nas conferências que existiam de Natal.
Aí é que entrou a questão do propósito, só muito mais tarde. Então, para mim, o propósito, Zé Mário, é aquilo que te move. Para mim, propósito é o seu motor propulsor, que faz com que a sua entrega vá além da sua relação mercantil com o teu trabalho, de você ir fazer um trabalho mecânico, eu vou preencher uma planilha, ou eu vou entregar a margem que eu preciso, ou eu vou entregar até resultado para a empresa. É que efeito você promove nas pessoas que estão ao seu redor, ou que, por exemplo, você impacta através do seu trabalho, o efeito positivo, que vai além do salário. Porque quanto mais eu cresci na carreira e fui ganhando, a gente vai aumentando também o nível de despesa. Se você trabalha por dinheiro, nunca o dinheiro vai ser suficiente para te dar satisfação. O que vai de fato fazer a diferença no seu dia a dia é o quanto você consegue contribuir com a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor e qual é o maior número de pessoas que você consegue impactar positivamente a partir daquilo que você faz no seu trabalho. E quando você descobre como você pode fazer isso de maneira intencional e viver isso todos os dias, você está vivendo o seu propósito. Só que eu aprendi também que propósito muda de acordo com a etapa da vida. Não existe um propósito para a vida inteira. Por isso que eu falei que às vezes é difícil descobrir o teu propósito quando você é muito nova. Mas para falar mais detalhes sobre isso, eu vou também poupá-los para os próximos episódios. E agora, e para você? O que é propósito? Propósito é sentido, é fazer alguma coisa para que as pessoas que serão beneficiadas com o tipo de coisa que você pratica, o tipo de trabalho que você entrega, possa gerar alegria, possa gerar complemento, possa gerar satisfação, possa gerar entrega. É isso que eu vejo como propósito. Qual que é o teu propósito de vida hoje? Meu propósito de vida hoje é tentar fazer com que os executivos possam ter mais ferramentas para evoluir na sua carreira. Maravilhoso. Próxima pergunta. E nesse contexto, qual é o papel do networking? Networking, para mim, de verdade, mudou minha vida em diversos momentos. Networking não é cafezinho. Networking não é ficar pedindo favor. Networking não é você chegar num evento e distribuir um monte de cartão ou de contato, né? Todo mundo liga o Wi-Fi e todo mundo que está presente aqui manda convite pelo LinkedIn, né? Que existe essa funcionalidade hoje. Networking não é lembrar que ele existe quando você precisa de uma recolocação e falar, tá aqui meu currículo, se souber de alguma oportunidade. Não é isso que é networking. Networking é conexão. Networking é quando você tem pessoas que de verdade você pode contar com elas. E eu tive isso ao longo da minha vida. Como eu falei, na verdade, desde o primeiro emprego que eu tive aos 18 anos, foi uma pessoa do meu networking, que era um amigo que me indicou para essa vaga da Gradiente. Quando eu fui para a CIA, foi um outro amigo que me convidou para ir para lá. Quando eu voltei da CIA, da Avon para a CIA do México, foi uma pessoa que me conhecia, que era o CEO do México, que era o Marcelo Doll, que me convidou para voltar para acompanhar o meu marido, que tinha sido convidado para ir para a CIA do México. Então, networking, eu tenho total consciência de que ele é um trabalho, vamos dizer assim, de longo prazo, de conexão, e que deve ser feito de maneira intencional e para o bem. Se você não expande o seu networking, na hora que você precisar, você não vai ter com quem contar. Só que networking é troca. Networking não é só você buscar o outro. Networking também é troca. E eu te pergunto, o quanto você tem de fato feito networking da maneira correta? Eu, inclusive, acho tão importante que uma das metodologias que tem dentro da mentoria tem um curso completo só para falar de networking. E para você, o que é networking? Networking, para mim, é a impressão que você deixa na sua rede de relacionamento. Se eles têm uma impressão forte e boa do teu potencial, das tuas realizações, da tua capacidade de entregar, esse networking fica muito forte.
Ao contrário também, a sua reputação pode ser destruída por atos, atitudes, entregas mal feitas. Então, o networking é o fortalecimento dessa rede de bons atos, bons resultados e bons relacionamentos. Então, o networking para você tem a ver com relacionamento, reputação, indicação e confiança. Confiança, sem sombra de dúvida. O bom network é aquele que você confia no outro elo da cadeia. E aproveitando esse bate-bola aqui, eu quero falar um pouquinho de uma palavra que está muito na moda, que é a palavra liderança. E eu gostaria que você pontuasse um pouco o que é ser um bom líder. O que é ser um bom líder? É ser um Zé Mário. É verdade, é o maior líder, é impressionante por onde ele vai. Todo mundo fala assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, melhor chefe que eu tive foi o Zé Mário, melhor líder que eu tive foi o Zé Mário. Tá bom. Né? Sem puxar saco agora. Não é puxar saco, não, é verdade, é verdade. E até olhando para você e olhando o que eu aprendi através de excelentes líderes que eu tive a oportunidade de trabalhar e também aquilo que eu aprendi na prática, liderar é conseguir fazer com que você ter mais visão do que os outros, né? Você precisa ter visão, precisa ter coragem, precisa ter conhecimento para conseguir inspirar e mover as pessoas a gerarem os resultados que são necessários. Por quê? Liderar não é executar. Liderar é conseguir fazer com que os outros façam aquilo que deve ser feito. E por que você precisa ter resultados que sejam sustentáveis? Porque os resultados só vêm através das pessoas. Então, um bom líder, ele tem que gostar de pessoas. Uma pessoa que está só preocupada com o resultado e que atropela todo mundo, pode ter certeza que o dia que essa pessoa sair do seu posto de liderança, o dia que essa pessoa cair, dificilmente alguma porta vai se abrir para ela. Então, é isso que é liderança para mim, a capacidade de mover pessoas para obter resultados sustentáveis através de uma visão que seja embasada num forte conhecimento sólido e com uma pitada de coragem, porque ser líder é ter coragem. Por isso que eu digo que liderar não é para todo mundo. Liderar é uma escolha. Ah, mas qualquer um pode ser líder. Não pode. Não pode porque você só pode ser líder se você escolher liderar e se você realmente estiver disposto ou disposta a se preparar para liderar. E significa tomar decisões difíceis. Quando eu penso em liderança, quanto mais você sobe, maior o número de decisões difíceis que você tem que tomar sem ter todas as informações disponíveis. E por fim, a última coisa que, ou melhor, não a última, acho que a primeira coisa que qualquer líder tem que fazer é ser capaz de se liderar, é você ser líder de você mesmo, líder de si mesmo. É muito difícil você conseguir mover os outros se você não é capaz nem de se liderar. Líris, eu gostaria de fazer que você... você não vai responder o que é liderança? Vamos fazer uma short. Tá bom. Queria que você pontuasse a importância do conhecimento e do autoconhecimento. Essa pergunta é boa, hein? Nem me lembrava que eu tinha anotado essas palavras, hein? Quando meu pai quebrou, que eu tinha 18 anos, e eu fui trabalhar, como eu falei, no meu primeiro emprego, foi um momento em que eu senti que eu tinha perdido muita coisa, e não só materialmente. Meus pais tinham se separado quando eu tinha 14 anos, até os 18 a gente viveu num padrão de vida, que eu vou dizer que era bastante bom, né? Meu pai era um empresário muito bem sucedido, e ele falou que ele não poderia mais sustentar a nossa família,
que era a minha mãe, meus 2 irmãos, de repente a gente perdeu a casa que a gente morava, a gente perdeu segurança financeira, a gente perdeu estrutura como família, perdeu até, vamos dizer assim, a imagem que eu tinha do meu pai, de muita força, daquele suporte, sabe, de me sentir, eu perdi segurança. Eu perdi até a confiança no que vinha pela frente. E naquele momento que eu fui para o meu primeiro emprego e que eu tive que parar a faculdade que eu fazia faculdade de desenho industrial à tarde, uma faculdade particular, em São Paulo, no Mackenzie, quer dizer, era uma faculdade que eu tinha escolhido porque eu amava desenhar. A faculdade de design era uma faculdade que eu fazia por pura paixão. Mas não era uma faculdade que, naquele momento, iria me trazer um bom recurso, ou vamos dizer assim, não ia me dar dinheiro. Era uma profissão que ainda estava muito incipiente no Brasil naquela época. Hoje em dia, os designers são muito mais valorizados. Naquela época não eram. Então, eu tive também que parar a faculdade, porque eu não tinha dinheiro mais para pagar, e repensar, né? Vou ter que começar a trabalhar e vou ter que repensar o que eu vou fazer daqui para frente. Neste momento que eu senti que eu tinha perdido tanta coisa, só tinha uma coisa que ninguém podia tirar de mim, que era meu conhecimento. Eu sempre fui uma aluna muito boa, eu sempre adorei aprender, então eu era a primeira aluna nem da turma, eu era a primeira aluna da escola. Minha mãe tinha tido uma visão que na época era rara de me colocar para estudar inglês já com 9 anos de idade. Então, eu tinha inglês fluente, eu tinha um bom preparo educacional, porque eu aproveitei, meus pais me pagaram boas escolas, mas eu tirei proveito disso. Então, eu entendi que podem tirar tudo de você, menos o que você tem de conhecimento. Mais tarde, eu soube que o povo judeu pensa exatamente assim. Por isso que é um povo que se esforça muito e que evolui educacionalmente. Então, esse para mim é o valor do conhecimento. Eu invisto em conhecimento até hoje. Eu não paro de querer aprender coisas novas. Eu, inclusive, na minha carreira, fui mudando de segmentos e de categorias de produtos para aprender mais, porque eu sei que, como eu falei, pode acontecer tudo, mas ninguém tira o teu conhecimento. E foi o meu conhecimento que me ajudou a crescer na minha carreira. Foi o meu conhecimento que me ajudou a construir, na verdade, minha vida toda, além dos meus princípios morais, mas foi uma base importante. E numa dada etapa da minha carreira, eu descobri que, para eu continuar crescendo, e foi exatamente quando eu estava como gerente e queria acessar o cargo de gerente sênior, que eu precisava ter uma coisa chamada autoconhecimento. Porque autoconhecimento é a gestão das tuas emoções, é compreender como o ser humano funciona, começando por você, mas também facilita o teu relacionamento com outros. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida e feliz, se você quer ter uma carreira bem-sucedida e feliz, você tem que investir todos os dias no seu conhecimento, porque senão você fica desatualizado e irrelevante, e você precisa investir muito no seu autoconhecimento. Porque no dia que você aprende a entender como é que você funciona, tem uma notícia para te dar, você muda, porque a vida vai mudando todos os dias. Inclusive, tem muitas verdades que eu acreditava há algum tempo atrás que eu já não acredito mais. E se você não investir nesses 2 pilares, conhecimento e autoconhecimento, você de verdade vai ficar parado no tempo, ou vai ter problemas, ou vai ter frustração, ou, enfim, a tua vida não vai para frente como você gostaria. Por isso que dentro da mentoria do Pilote tem uma metodologia inteira só de autoconhecimento e tem mais outras várias metodologias de conhecimento. Esses são os 2 pilares que tem dentro da mentoria, conhecimento e autoconhecimento. E, Liris, você fala muito sobre marca pessoal.
E qual a importância para o executivo desenvolver a marca pessoal dele? Essa pergunta é excelente. Nossa, como eu queria ter ouvido falar em marca pessoal quando eu estava ainda dentro do corporativo como executiva. Como eu queria ter ouvido falar. Eu não tinha noção do que era a marca pessoal. Aliás, como muita gente não entende o que é marca pessoal. Primeiro vamos começar falando o que é marca. Marca começou lá atrás, quando você tinha uma necessidade, né, existia uma necessidade de você marcar o seu gado para dizer que ele era seu. Porque senão o seu boizinho podia se perder no pasto, a sua vaquinha, e o seu amiguinho, o seu vizinho podia dizer que era dele. Então, quando você marcava, você gravava. Então, a marca é um registro. E durante muito tempo eu fui, como eu falei, diretora de marketing, fui gerente de marketing. Eu fiz a gestão das marcas das empresas que eu trabalhei. Mas eu não tinha noção de que eu também era uma marca. Então, a marca pessoal é justamente a impressão que você deixa nos outros. Só que 99,9% das pessoas não têm noção de que elas têm uma marca. A gente conhece a marca Coca-Cola, conhece a marca, sei lá, Ferrari, mas a gente não entende que a gente é uma marca, porque cada pessoa que te conhece na tua vida pessoal, no trabalho, tem uma impressão a seu respeito. E quando você se dá conta disso, e aprende a fazer a gestão dessa marca de uma maneira intencional, não fake, não falsa, mas pensa uma empresa, a Coca-Cola só é Coca-Cola porque ela faz gestão da marca. A Apple só é Apple porque faz gestão da marca. Se não existisse um departamento para cuidar da gestão da marca, essas marcas não estariam onde estão. Então, se você é uma marca, você tem que separar tempo e você tem que aprender a gerir sua própria marca. Para você, de novo, usar isso como executivo a teu favor para alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. Respondi? Respondido. Tem mais um tema que eu acho que é muito relevante, que é o tema de redes sociais. Como os executivos devem encarar hoje o evento redes sociais no seu crescimento como profissional, como carreira, como divulgação da sua marca pessoal? Essa é outra pergunta extremamente importante, porque assim, muita gente hoje ainda encara rede social como entretenimento, diversão. Porque quando a gente pensa em rede social, a gente pensa em Orkut, que é lá atrás, pensa no Facebook principalmente, e pensa que a gente entra no Instagram para ficar se divertindo, ou vai lá no LinkedIn para ver o que os outros estão fazendo. Mas a maior parte dos executivos não se deu conta de que a rede social é, na verdade, uma mídia social e que, de novo, quando a gente pensa em gestão de marca, as empresas gastam centenas de milhares ou milhões, depende do tamanho da empresa, para divulgar suas marcas, antigamente na mídia que existia, que era TV, rádio e a mídia impressa, e hoje fazem isso nas redes sociais. E se você é uma marca, se você, executivo, é uma marca, que foi o que a gente acabou de falar, você tem nas mãos, de uma forma gratuita, se você souber usar estrategicamente, uma ferramenta super poderosa para trabalhar a sua marca pessoal, só que você tem que aprender a fazer isso. E tem técnica, tem um monte de técnica. E as redes sociais, elas têm um poder gigante, para o bem e para o mal. Quando eu entrei na Clinique, eu lembro que eu cheguei para a minha equipe me apresentar, como eu sempre fazia em todas as equipes. Quero me apresentar, eu sou a Liz, eu sou a mãe da Isabela. Eu fui interrompida e falaram assim, não precisa nem explicar quem você é, onde você trabalhou, quem é seu marido, a gente já sabe que você é casada com o Zé Mário, porque a gente já investigou tudo isso na rede.
E eu nem fazia um trabalho profissional nas minhas redes. Elas entraram nas redes que estavam disponíveis. Entraram no meu LinkedIn, entraram no meu Instagram e já pegaram as informações. Quando você vai conhecer alguém, antes você faz o quê? Dá uma googada. E as pessoas estão fazendo um Google para te conhecer. E você hoje não pilota isso de forma intencional. Então, isso pode ser usado como uma ferramenta para o bem ou para o mal. E, para mim, é essa a importância do executivo e da executiva despertar para essa necessidade. Eu vou dizer, necessidade é uma mega oportunidade de aprender a gerir sua marca pessoal nas redes sociais com o objetivo de atrair as melhores oportunidades e as melhores pessoas também. Porque hoje eu uso as redes sociais, sim, para atrair contratações de empresas que me chamam para fazer trabalhos corporativos e também para atrair meus mentorados, meus alunos. Mas eu não quero, no bom sentido, eu não sou para todo mundo, eu não quero qualquer tipo de pessoa. Quando eu me comunico de maneira estratégica e intencional, eu atraio empresas e pessoas que têm valores alinhados aos meus. Muito bem. E para finalizar, eu gostaria de que você falasse um pouco para nós, para que nós pudéssemos ter esse entendimento, sobre mudança de rota e crescimento na carreira. Mudança de rota e crescimento na carreira. Primeiro, a gente precisa perder o medo da mudança. Isso é muito difícil, porque nós fomos programados já desde a nossa formação biológica para evitar mudança, porque toda vez que você muda, você gasta mais energia. E a gente tem um instinto de sobrevivência que fica falando, não muda, não mexe, porque isso vai gastar energia, e gastar energia pode significar um risco para a sobrevivência. Por isso que muitas vezes pessoas estão em relacionamentos que não são bons e não conseguem sair, ou você está num emprego que você não gosta e não consegue mudar, porque o desconhecido, que pode ser muito melhor do que a realidade que você tem, assusta mais do que o que é ruim e conhecido. Olha que triste isso. É muito triste isso. Então, quando você entende que a única coisa constante na vida é a mudança, que inclusive você mudou, você não pensa igual e não é a mesma pessoa que você era há 5 a 10 anos atrás, perde esse medo de mudar e abraça a mudança como uma oportunidade de evolução e de crescimento, você entende que quando você não promove essa mudança por amor, a vida te faz promover essa mudança pela dor. E o recálculo da rota, ele acontece, ele surge como necessidade quando você, por exemplo, começa a se questionar. Mas por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou acordando de manhã? Será que eu tenho que ir para esse trabalho? Será que faz sentido onde eu estou trabalhando, as pessoas estão ao meu redor? Será que faz sentido esse relacionamento? Então, quando você se dá conta destes sinais e não ignora esses sinais, e você entende que de tempos em tempos mudar de rota é natural da vida, a gente tem que recalcular mesmo o que a gente vai fazer, e você começa a abraçar a mudança como uma possibilidade de evolução e, inclusive, aceita os riscos que podem vir com ela, porque os riscos podem significar também um crescimento pessoal e profissional, você começa a surfar melhor a sua vida. Você não fica travado ou travada, se sentindo estagnado ou estagnado, e, ao mesmo tempo, frustrado ou frustrada, porque tem outras pessoas que estão conseguindo aquilo que você queria. Então, o que eu penso a respeito de mudança e recálculo da rota é que fazem parte do nosso dia a dia e que, se a gente não abraçar, como eu falei, por amor, a vida vai te jogar na cara pela dor. Se não for pelo amor, vai pela dor. Muito bem. E, para finalizar, pleonasmo, pleonástico, eu queria que você definisse, dentro da mentoria Pilote sua marca, sua carreira, quais são os 3 pontos pilares principais que
que você, ou seja, suas promessas para que as pessoas possam colher nessa sua mentoria? Minhas principais promessas, essa é uma boa pergunta, hein? Essa daqui a gente não tinha combinado, essa aqui me pegou de calças curtas, vamos lá. A principal promessa que eu tenho da mentoria do Pilote a Sua Marca é de você assumir a autorresponsabilidade da sua carreira. Tem uma frase que eu cunhei, né, que eu uso muito, que a sua carreira é sua. Então, a primeira promessa é essa, é que você aceite, que você de verdade desfrute pilotar a sua carreira, que a sua carreira é sua. A segunda promessa que eu tenho é que a mentoria vai te dar muito mais autoconhecimento e autoconfiança. Vai te trazer um alinhamento interno entre o teu cérebro e o teu coração, que é entre a tua razão e a tua emoção, para você conseguir tomar decisões difíceis num lugar de paz, com uma clareza enorme de quais são os seus valores negociáveis. E a terceira promessa que eu faço é que se você conseguiu assumir o protagonismo, se você conseguiu fazer isso de uma maneira alinhada com o teu coração, você utilizar as ferramentas técnicas que eu passo dentro da mentoria, porque tem hack lá dentro? Tem hack para ter conversa difícil, tem hack para dar feedback, tem hack para fazer apresentação, para vender a tua visão, tem um monte de hack, tem um monte de técnicas. Se você consegue aplicar tudo aquilo que eu ensino, é praticamente impossível que a sua carreira e a sua vida não decolem. Engasguei. Muito tempo sem falar, sem água. Então, a minha promessa é isso. Minha promessa é de que você vai atrair muitas oportunidades para poder escolher, para deixar de ser refém e ser feliz, porque a vida passa muito rápido. Já estou aqui com 58 anos, mas eu falo que sou uma mulher de 35 presa no corpo de 58 e que a gente tem que ser feliz, porque eu não acho que a gente veio aqui para ser infeliz. A gente passa pelos sufocos e pelos perrengues para se fortalecer, mas o objetivo é desfrutar a viagem também com leveza. É isso. Chegamos ao final do nosso primeiro podcast. Temos aqui 2 pessoas assistindo. Vocês gostaram do que vocês ouviram, nossa única plateia? Sim, vejo os sinaizinhos. E agora eu quero que você faça um grande favor para a gente. Que você dê sugestão de qual deve ser o nome do nosso podcast. Deve ser Pilote a Sua Carreira? Deve ser Pilote a Sua Marca? Deve ser Líris e Zé? Café com Líris e Zé? Não sei. Qual deve ser o nome do nosso podcast? Um beijo enorme e até o próximo episódio, que já vai ter algum convidado super ilustre, alguma pessoa que vai certamente nos inspirar com a sua história. Um beijo no coração. E, por favor, já se inscreve aqui. Se você se inscreve no canal do YouTube, já me segue nas outras redes e compartilhe esse podcast com mais pessoas que possam ser transformadas a partir de todo esse rico conteúdo que eu vou dizer aqui com muito orgulho, de muita sabedoria e com a melhor das intenções, para que você seja feliz, decole a sua carreira e decole a sua vida. Um beijo enorme. Para vocês também, um tchau, tchau. E obrigada pela companhia. Tá bom. Você topou o desafio, parabéns. Você vai fazer mais coisa? Pronto.